Olá, estamos aqui começando mais uma edição do nosso programa Batom e Bate-Papo. E eu creio realmente que esse programa hoje ele vai fazer diferença na sua vida. Bem, eu espero que todos estejam fazendo diferença para você em cada área da sua vida. Mas esse, com certeza. Sabe por quê? Porque nós vamos falar exatamente sobre isso. O tema do nosso programa hoje é por meio de um só. O que pode acontecer? Olha, essa resposta vai realmente surpreender você. Assim eu espero. E hoje a gente está aqui, 3 mulheres, para dizer para você como que isso pode acontecer. Tenho aqui as pastoras Dalva e Marília e vou deixar que elas também cumprimentem vocês. Olá, tudo bem? Muito bom ter a sua companhia e com certeza você é uma pessoa única que Deus criou e pode fazer proezas para Ele. Amém? Amém. Por meio de um só, né, pastora Márcia? Por meio de você. É com você hoje que nós queremos falar. É verdade. Bem, deixe-me então comentar aqui a respeito deste tema, porque aí você vai entender melhor o que é que nós estamos querendo falar a respeito disso. Por meio de um só, o que pode acontecer? Bem, será que um indivíduo pode fazer a diferença? A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que fizeram a diferença, a começar do primeiro homem, Adão, que a Bíblia diz que por meio de um só entrou o pecado no mundo. Mas eu acho que vale a pena lembrar que a história do homem está repleta também de registros sobre como uma única pessoa pôde mudar a realidade de muitos. Como, por exemplo, cientistas que descobriram vacinas, inventores que revolucionaram gerações com suas invenções, exploradores que chegaram onde outros nunca haviam ido, e generais que se tornaram heróis em batalhas, entre muitos outros. Bem, talvez você esteja entre aqueles que pensam assim: que diferença eu posso fazer? Há tantas pessoas que estão fazendo algo importante. Quem precisa de mim? Contudo, você vai se surpreender hoje ao descobrir que por causa de uma pessoa, coisas extraordinárias podem acontecer. A Bíblia afirma que por causa de um só homem, toda a sua família pôde ser salva. E por causa do testemunho de uma única mulher, toda a cidade de Samaria recebeu e ouviu o Evangelho. E por causa de uma alma salva, a festa no céu. Talvez você nunca pensou como uma só pessoa poderia fazer tanta diferença na terra e no céu. Mas todos esses relatos são verdadeiros. Portanto, um indivíduo pode sim fazer a diferença. E essa pessoa, hoje, pode ser você. Isso significa que a sua oração faz diferença. O seu testemunho faz diferença. A sua oferta faz diferença. A única coisa que não faz a diferença é a sua indiferença. Se você quer que uma porta se abra, você precisa bater. Se você quer receber algo, você precisa pedir. Até para ser salvo, você precisa crer. Contudo, muitos preferem se omitir do que se envolver no processo de mudanças, simplesmente se justificando que é apenas uma pessoa. Que diferença isso faz? Bem, uma pessoa que somando a outras podem somar milhões. Olha, a verdade é que diante de uma necessidade, a pior coisa a se fazer é não fazer nada. Por isso, é preciso acreditar que por meio de um só, Deus pode fazer um milagre. É sobre esse assunto que nós vamos falar hoje no nosso programa. Por meio de um só,
o que pode acontecer? Bem, eu já quero trazer essa pergunta aqui para que as pastoras também possam responder, né? E eu quero perguntar isso para você, diante desses relatos, né, que eu comentei aqui nessa introdução, você acredita que uma pessoa pode realmente fazer a diferença? Marília e Dalva. Sim, pastora, quando você leu aqui no texto, né, dos inventores, eu fiquei pensando o que seria da nossa vida se não fosse alguns inventores, né? Com a máquina de lavar roupa, por exemplo. Secador de cabelo, esmalte, meu Deus, eles revolucionaram realmente nossa vida. Mas, se tratando, né, do tema que nós estamos falando aqui hoje, eu acredito que hoje, principalmente, pastora Márcia, se antes, né, os discípulos, os apóstolos, que eram apenas 12, né, eles influenciaram toda a cidade, todo o país ali onde eles estavam e chegaram até nós. Quanto mais nós hoje, no ano, né, no tempo que nós estamos, com a era digital, com a internet, com a rede social, eu acredito que nós podemos influenciar muito mais do que nós pensamos. Né? Porque em tempo real, hoje você está aqui, mas você está falando com o mundo inteiro. É verdade. E a velocidade com que essas informações chegam. Às vezes você posta uma coisa, passa minutos, ali milhares de visualizações. Então, eu penso que uma pessoa pode influenciar, faz diferença, e nós temos que aproveitar o tempo que nós estamos com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Né? Em termos de recursos, a nossa geração se torna indesculpável, comparada com gerações passadas. Né? O que você acha, pastora Dalva? Hoje nós temos na mão, pastora Márcia, não só o poder de influenciar maior do que os que vieram antes de nós, mas nós temos também na nossa mão a responsabilidade. E eu queria citar um exemplo de alguém que viveu um momento ímpar também na vida e que foi ponto de decisão, que foi o diplomata Oswaldo Aranha. Sim, ele foi verdade. alguém que decidiu algo que havia profetizado, né? A Bíblia já profetizava que Israel voltaria a existir, e ele foi o voto de Minerva, aquele que definiu que o Estado de Israel voltaria a existir em 1948. Olha só, muito bem lembrado verdade. isso, É Dalva, porque isso faz toda a diferença. Agora, eu quero voltar nessa menção aí, porque esse homem foi um instrumento para o cumprimento de da uma palavra. promessa. Exatamente. E de algo que, para nós, é definitivo como um sinal dos últimos tempos. Sim. Agora, essa mentalidade, eu não quero nem falar das pessoas de maneira geral, mas eu gostaria de trazer aqui para o nosso contexto mais cristão. Porque quando a gente fala, a gente acaba mencionando mesmo a Bíblia, essas pessoas e fatos como esse. Mas, de maneira geral, na igreja, pessoas cristãs, elas têm essa mentalidade que a gente comentou aqui, falar, mas que diferença vai fazer? Eu dar a minha opinião, uma oração, né, o meu testemunho, ou coisas assim. O que vocês acham sobre isso? Existe realmente essa mentalidade? É isso que inibe a pessoa de valorizar a si mesma? Eu acho que por falta de conhecimento e também dela reconhecer o potencial que ela tem. Porque, às vezes, as pessoas têm um grande potencial, têm muita influência, mas se acha tímida, não é? Ela fala, não vai adiantar. Então, eu acho que nós precisamos compreender isso que a pastora Dalva falou, que o momento é importante. A igreja tem uma voz, não é verdade? E nós temos aqui os princípios e valores eternos. Não é uma questão pessoal. Não, o que eu acho que é bom para mim. Não. O que a Bíblia diz, o que Deus tem. O que Deus tem. É verdade. Então, o povo de Deus precisa mais do que nunca se posicionar. Por quê? Porque nós estamos aqui para levar, né, para poder nos posicionar a favor de uma verdade para a eternidade e que vai mudar gerações. E algumas pessoas, vezes, pastora, sim. elas, a senhora falou, mas o meu testemunho, né, a minha fala vai resolver? E elas ficam esperando sempre que um grande pastor fale, que alguém que ela julgue maior do que ela faça. Mas o que as pessoas não entendem? É que, como dizia minha mãe, que de grão em grão a galinha enche o papo. É verdade. É que é de pouco em pouco, é de testemunho em testemunho, é de atitude em atitude que a gente muda as circunstâncias, as situações. Assim que a gente cria filhos, né, por Sim. exemplo.
Agora, essa ideia de você sempre achar que o outro vai fazer, o que é responsabilidade sua fazer, Exatamente. isso se chama omissão. Exatamente. E eu acho que esses programas como esse e um tema como esse, ele é importante justamente para abrir os seus olhos, para levar você a enxergar de um ponto de vista diferente. Não é verdade? Porque às vezes você ouve um testemunho e depois você vê ali a repercussão daquela palavra, daquilo, e se você pensa, puxa, eu tive algo muito semelhante e nunca contei para ninguém. É verdade. Né? Então, de fato, há sim uma história, um testemunho. Deus pode usar uma única pessoa para abençoar muitos. Agora, você mencionou aqui, né, Dalva, Oswaldo Aranha. E eu gostaria de explorar um pouco mais isso aqui, né? Tanto Marília como Dalva. Você tem alguma história pessoal? Não precisa agora falar de alguém tão importante assim. Uma história pessoal que comprova, né, essa afirmação que a gente está falando hoje aqui, né? Uma pessoa pode fazer diferença? Dalva, conta pra gente alguma coisa Pessoal. pessoal. Tanto você como Marília, Sim. fique à vontade. Eu tenho algo, sim, pessoal. Eu acho que a minha história, né? O meu marido, ele persistiu e orou pelo meu casamento. Eu acho que na minha vida, na vida dos meus filhos, dos meus netos e de muitas pessoas hoje que Deus me dá a graça de influenciar. Na minha também, Dalva. Mudou. Na minha também. Porque Deus usou ele para insistir. Porque ele poderia ter pensado, mas eu vou orar, não vai resolver. Ela não quer. Ela não quer, minha esposa quer separar, ela não quer ficar, eu vou deixar para lá. Não, mas por causa dele, uma pessoa orou. Ele insistiu, ele creu que Deus podia fazer. E Deus fez. É verdade. E o testemunho, né, pastora Dalva? Pastora Dalva tem um livro excelente, eu quero até indicar aqui. Tudo que ele... A esposa que ele deseja, o marido que ela precisa. A esposa que ele deseja e o marido que ela precisa. É um livro excelente. Eu sempre, quando alguém precisa, né, de algum conselho conjugal, na área conjugal, eu indico. E eu vejo isso, pastora Márcia, porque o testemunho, ele perpetua, não é verdade? Às vezes, uma atitude de fé, uma atitude de perseverar, como foi do pastor Igonato, Deus restaurou o casamento dela, mas não foi só o dela. Hoje está restaurando milhares por causa de um testemunho. É verdade. Não é verdade? Uma pessoa, Uma né? pessoa. Então, é muito importante isso. Eu mesmo tenho, né, o testemunho da minha conversão, que realmente eu fui a primeira na minha casa, na história tanto da família do meu pai quanto da minha mãe, não tinha cristãos. Eu tinha uma tia de longe, que eu sei que hoje ela devia ter orado por mim, porque era a única pessoa. Mas a partir de mim, realmente, né, eu orei pela minha família, meus irmãos, né, vieram para o Senhor, meus pais partiram no Senhor, e eu vejo, né, famílias inteiras, até a Dalva lembra da Renata, né, que é alguém que está hoje na frente de uma das igrejas da Vinha Goiás aqui. Gente, aquela menina, pastora Márcia, eu na OR liderávamos uma célula lá no Parque das Laranjeiras, longe, e aquela menina foi cair naquela célula por engano, porque ela estava namorando com um rapaz, enfim. Ela foi na célula, converteu ela, a família dela inteira. Olha, ela, tio, tia, vó, mãe, assim, até hoje, né? A Marisa, as irmãs que estão aqui na igreja. E eu fico vendo, né? Um testemunho de uma pessoa e uma família que você ganha a família toda. Quando nós falamos de testemunho, de oração, é claro que nós temos assim muitas histórias, né? A Bíblia também menciona. Ouvindo você falando aqui, né, Marília, me lembrei de uma mulher, e eu acho que vale a pena mencionar uma missionária americana, uma mulher que veio para o Brasil na década de 1930, e que ela era uma mulher solteira, e ela veio por uma palavra de Deus. Essa mulher desencadeou uma geração que se converteu, e eu sou fruto dela. Então, quando eu conto, né, a minha história, que começou lá atrás com a minha bisavó, eu tenho que mencionar essa mulher. E a senhora era só uma criança, mulher. né? Ela poderia pensar assim, mas eu sou só uma mulher, sozinha, num país. E na década de 30, a gente nem tem noção dos recursos daquela época. E ela foi parar no estado da Bahia. Agora, imagina como era a Bahia naquela época. Eu não sei. Né? E ela foi para a Bahia. Chegando lá, quando ela estava orando. Olha, a oração de uma pessoa. Ela estava orando e Deus falou para ela: eu quero que você vá para um estado que se chama Goiás. Uau. E para uma cidade que se chama Catalão. Ela nem sabia. Específico, né? Eu acho que ela não tinha nem o mapa ali do Brasil. E ela foi. E ela começou um trabalho na cidade de Catalão. E ali ela começou também, foi um avivamento.
E as pessoas, então, começaram a levá-la para cidades vizinhas e ela foi parar na cidade de Cumari, a 30 quilômetros ali de Catalão. E quem morava lá? A minha bisavó. Uau. E ela foi a primeira mulher, a primeira pessoa a se converter naquela cidade interior. E ali começou também uma igreja. E dali veio, né? Depois minha avó, meus pais, e dali eu nasci. E hoje eu estou aqui evangelizando e falando para você. Então, uma pessoa pode fazer diferença, mas muita diferença. Então, essas histórias estão aqui para dizer para você isso. Aliás, eu quero até lembrar aqui hoje, né, de um grande mover que está acontecendo, né, em Goiânia, Amém. na Videira. Amém. Porque nós estamos aqui diante do desafio, né, de construir um lugar para 7.000 pessoas. Amém. E às vezes você pensa assim, mas se eu doar uma cadeira vai fazer diferença? Muita. Sim. Quero falar para você. Uma cadeira, doe uma cadeira, porque com certeza isso vai fazer diferença, porque se cada um doar, nós teremos 7.000 cadeiras. E uma Quer cadeira, dizer, uma oferta É. faz diferença para milhares. E uma cadeira, saber que eu doei uma cadeira e fiz parte de um mover de Deus, um lugar onde vão reunir 7.000 Imagina, pessoas. alguém vai sentar ali e vai ser cheio do Espírito Vai ser Aleluia. abençoado. Agora, eu gostaria também de continuar mencionando aqui, né? Nós mencionamos, eu queria mencionar na Bíblia, né? Alguém queria que a Marília mencionasse alguém na Bíblia e queria que a Dalva mencionasse alguém na história, para que a gente pudesse até fazer essa relação. A Bíblia está cheia de pessoas que fez diferença na sua época, né? Com uma atitude pessoal. Não foi alguém que estava ali liderando milhares. Não, uma decisão única dela, mas que depois revolucionou a sua época. Marília. Ai, são muitas, né? Nossa, podia Sim, até mas fazer é para programa. mencionar só uma. Tá bom, vou tentar. Gente, Só assim, uma. tem uma figura na Bíblia que me marca demais, que eu já até preguei, escrevi livro, foi a vida de Esther, né? Porque Esther, a história conta, né, que havia ali um decreto de morte para ali o povo de Israel na época que ela vivia. E Esther foi levantada rainha. Eu acho que é só a maneira com que Esther foi levantada rainha, no meio de várias outras, já foi algo da providência de Deus. Mas Esther, diante daquela situação, que ficou sabendo que o seu povo ia ser exterminado, ela se levantou, né? Ela não ficou de uma maneira, ela não se omitiu, né? Ela não ficou de uma maneira passiva, mas ela tomou aquela causa para ela e foi orar, foi jejuar e foi ter com o rei, né? E nós sabemos que ela nem poderia, porque não tinha sido chamada. Então, e quando ela vai para a presença do rei, ali o Senhor, né, dá favor a ela e ele muda aquele decreto. Então, eu penso que Esther, acho que nós mulheres, já que nós estamos num programa de mulher, né, embora muitos homens assistem, precisamos ser como Esther. Precisamos ter essa atitude, né, em prol da nossa nação. Em orar em primeiro lugar. Em segundo lugar, em nos levantar, né, com uma voz para poder preservar a nossa nação, preservar o futuro da nossa nação, as crianças, os valores que nós defendemos, que nós cremos na palavra, né, nesse momento de eleição. É verdade. Eu creio que nós precisamos... Porque ela se posicionou Isso. pela nação, né? Sabe uma coisa que eu admiro muito em Esther? Tem muitas características, e nós já mencionamos e sempre falamos. É que ela não era egoísta. Isso. Então, as pessoas que fazem diferença e que abençoam outras, elas não são egoístas. É verdade. Porque quando você pensa em você, quem é aquela pessoa que pensa assim, mas o que eu posso fazer? Mas eu sou só uma pessoa. Essa pessoa, na verdade, ela tem a aparência de humilde, mas ela é muito egoísta. Porque é claro que dentro ali do círculo de relacionamento dela, ela pode fazer algo. Talvez ela não vai aí alcançar uma nação inteira, o mundo inteiro, mas ela pode alcançar uma família, ela pode alcançar vizinhos. Então, mas é o egoísmo, é o fato de você ficar olhando para você o tempo todo que te deixa você estagnado e você não faz nada. E Esther é essa pessoa, ela não foi egoísta. E ela falou, você quer saber? Se é para perecer, eu vou perecer, mas eu vou fazer o que a minha posição... O que me cabe. A minha posição fala para eu fazer. E é isso que a gente está falando aqui. Qual é a sua posição? É de mãe? Isso. É de pai? Porque pai e mãe, por exemplo,
Tem hora que ele tem que sair de casa de madrugada, ir lá na festa, pegar o filho dele e falar: você vai para casa sim. Não é? O filho menor de idade. Quer dizer, quem que pode fazer isso? Ou é os pais ou a polícia, né? Melhor o pai. Então, percebe? Tem coisa que você está na posição de fazer. Mas, às vezes, por causa do comodismo, da passividade, da incredulidade, a pessoa não faz. Dalva. E eu gosto muito, pastora, do exemplo da Segunda Guerra. Por quê? Porque foram um massacre, né, aos judeus. Segundo a história, morreram 6 milhões de judeus. E se eu fosse pensar, mas é muito judeu, o que eu vou fazer? Não vou dar conta, né, de ajudar. Porque outras pessoas morreram mais. Sim, né? eu estou falando só de judeus. Só judeus. Mas se as pessoas fossem pensar, o que eu posso fazer? Mas teve uma pessoa, que foi o Oscar Schindler, que ele se posicionou. E a Bíblia, na história, conta que ele salvou 1.200 judeus da morte. Mas ele poderia ter pensado, mas eu não posso fazer nada, é muito judeu. Mas para esses 1.200 fez diferença, ele salvou. Tem uma história que conta que um homem estava andando na praia e ele começou a ver uma criança jogando estrelas do mar de volta para o mar, que elas tinham sido trazidas pelas ondas. E alguém olhou para ele e falou: o que é isso? Você acha que você vai dar quando joga esse tanto de estrela de volta? Não vai fazer diferença o que você está fazendo. Aí ele joga mais uma estrela e fala: para essa fez diferença. É verdade. Essa história é linda, né? Aliás, as duas, né? Tanto de Schindler como dessa ilustração aí da Estrela do Mar. Quer dizer, às vezes, algo que você fala, que você faz, vai fazer diferença para uma pessoa. Sim. Mas aquela pessoa ali pode representar milhares. Milhares. E ao mencionar também, né, a Segunda Guerra Mundial, como você disse, existe o exemplo oposto, né? Sim. De Hitler. Sim. Porque Hitler foi apenas um homem. Sim. E ele começou, aos poucos, influenciar as pessoas. E depois ele conseguiu influenciar uma nação inteira. E ele conseguiu convencê-los a respeito de uma mentira, como se fosse verdade, que era a respeito daquela ideologia falsa de uma raça pura superior às demais. Sim. E que, para sustentar isso, ele precisava eliminar outros, né? Que eram supostamente inferiores. Raças inferiores. Então, eu acho que nós precisamos, sim, olhar para a história, porque isso fala muito também para nós hoje. Eu queria trazer um pouco esse tema aqui para a nossa realidade no Brasil, porque a gente ficar mencionando pessoas no passado, tudo isso é apenas argumentos, né? E eu acho que é importante para a gente poder também aplicar na nossa vida. Sim, e eu queria certeza. fazer isso agora. Hoje, no Brasil, a gente está diante aqui de um cenário político inédito na história da nossa nação, pois os cristãos, eles podem ser o grupo que irá decidir quem será o presidente dessa nação. Sim. Isso é inédito. Contudo, nós tivemos aqui, nos últimos dias, um relato de que 30 milhões de brasileiros se omitiram em votar. Agora, isso é bom ou ruim? Onde é que está a igreja aqui? 30 milhões de pessoas é muitas pessoas. Eu acho que significa que o que nós estamos falando hoje aqui, né, uma pessoa só pode fazer a diferença. Eu acho que esses 30 milhões aqui precisam ouvir a respeito disso. O que vocês acham sobre isso? Pastor, eu acho que a pior coisa é a omissão. Porque as pessoas pensam o seguinte: não vou entrar nisso. Né? Uns pensam porque não querem perder, outros pensam porque não querem se... Não é questão de entrar, já está dentro. Ele já, né? de qualquer forma, alguém vai decidir por ele. Né? Se ele se omitir, alguém vai decidir por ele. E tem uma frase do Martin Luther King que eu gosto muito também, que ela diz que, o seguinte, que o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Porque isso é muito forte quando mesmo. os bons se calam, os maus é que vão dizer aqui vieram e vão decidir. Essa frase tão, eu digo, egoísta. Eu não quero me envolver com política. Eu acho que a igreja não se envolve com política. Isso depende muito de qual
termo, né? Em qual circunstância está se referindo, porque tem muitas. Mas quando você vai no supermercado e você compra ali arroz e feijão, isso é política. Sim. Porque ali tem imposto. Então, Aham. alguém aprovou aqueles impostos. Quando você leva seu filho para a escola e ali ensina algo impróprio para o seu filho, isso também é política. Uhum. Porque alguém estava ali e ou está desrespeitando uma lei, ou então está cumprindo ali um currículo, algo Uhum. que vai influenciar seu filho. Isso é política. Então, a política está na nossa vida o tempo todo. Influencia o tempo Agora, todo. nós precisamos entender que a política também ela está presente na história da igreja. Sim. A história da igreja, a igreja nasceu num contexto que existia ali o Império Romano, que perseguia a igreja, que matavam cristãos. E hoje, os cristãos morrem no mundo inteiro por causa de política, por causa do comunismo, que é onde está esse sistema político, é o lugar onde mais se mata padres, pastores, cristãos. Isso é política. Então, não tem como dizer que você não vai se envolver. Aí Não tem é um verdade, outro Marília? lado, pastora Márcia, que o que nós permitirmos passar para a nossa geração, aquilo que nós cremos vai ser passado. Aquilo que nós nos posicionarmos em não passar, nós estaremos preservando, né? Então, nós precisamos nos posicionar por tudo isso que vocês falaram, mas também por causa daqueles que virão depois de nós. Próxima né? geração. Existe aí uma geração de jovens, de adolescentes, de crianças que estão assumindo, não é, posições, que estão sendo gerados, e nós precisamos deixar algo para eles. Então, nós, hoje, a pastora Márcia falou uma coisa muito importante, que é essa questão do egoísmo, né? Não, tem pessoas que falam assim, não, eu não concordo com fulano de tal, e nem com aquele. Não é uma questão pessoal. Nós precisamos ver aqui, são as ideologias, o que a pessoa está querendo colocar em prática, quais são as implicações disso para a minha vida. Porque até quando a pessoa, por exemplo, decide exercer a sua cidadania e votar, como é o contexto aqui que nós estamos falando agora, né, do Brasil. Às vezes ela vai fazer isso também, mas de uma maneira egoísta. Ela está pensando só em manter ali um benefício pessoal dela, da família dela. Isso é muito egoísmo para um cristão. O mundo até pode agir dessa maneira, mas não a igreja. A igreja ela está aqui para manifestar o reino de Deus de uma maneira prática. Verdade. E quando nós mencionamos essas pessoas aí na história, elas fizeram por causa de outros, nem foram por causa delas. Muitos nem usufruíram de coisas que eles conquistaram. Sim. Não é verdade? Outras pessoas foram usufruir do resultado daquilo que eles fizeram. Mas imagina hoje a igreja. Então, a igreja ela está aqui para manifestar o reino de Deus. E como que nós podemos fazer isso de uma maneira prática? Eu queria até ler aqui um versículo, porque a Bíblia registra algo, e quando a gente olha, você pensa assim, uau, em Ezequiel 22:30, diz assim, busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Olha, isso aqui está registrado na Bíblia, não é por acaso. É porque naquele contexto alguém poderia clamar, mas ninguém clamou. Agora, eu acho que nós podemos responder essa pergunta hoje, com base nisso aqui. A igreja pode fazer diferença hoje na nossa nação? Eu acho que a igreja hoje faz diferença em 2 aspectos, pastora. Primeiro, orando. Eu acho que se posicionando no mundo espiritual, porque nós não estamos numa guerra natural. Nós estamos numa guerra espiritual. O espiritual sempre reflete, né? Sempre vai refletir no natural. Lógico que as pessoas, às vezes, não estão percebendo essa guerra espiritual. Muitos não estão, mas nós estamos. Esse é um fato. E você, que é cristão, precisa se posicionar pela igreja. Espiritualmente, orando. Mas qual a segunda forma? Votando na pessoa que defende o que você crê. Porque eu acho que qual que é o grande problema de muitos cristãos? Ele não quer se envolver porque ele acha que política não tem a ver com a igreja. Mas muito pelo contrário, como a senhora citou exemplo de países comunistas. Então, por que a política prende pastor?
Porque tem a ver, sim. Porque o governo, ele dita leis e regras que vão influenciar a igreja, que vão influenciar a sua vida. Em algum momento alguém se omitiu ali, Alguém né? se omitiu e deixou que entrasse... Ou no mundo espiritual ou no natural. Sim. Marília. Eu gosto muito do texto de Tiago 2:20, e o contexto de Tiago 2 fala justamente sobre isso, que a fé sem obras é morta. Que é muito importante orar. Nós cremos no mundo espiritual que rege todas as coisas. Dalva falou isso. Primeiro aspecto, orar. Porque a nossa oração, ela tem poder para ligar e desligar. A Bíblia que diz isso. Mas também a obra, porque aqui a Bíblia fala, meus irmãos, aqui em Tiago 2,14, que qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Depois ele dá o exemplo, você prega para uma pessoa, a pessoa está morrendo de fome, você fala, Deus te abençoe, vai embora. A pessoa, você abençoa ela espiritualmente, mas ela está morrendo de fome. A sua fé, ela também tem que ser acompanhada de obras, é isso que a Bíblia diz. Então, trazendo para a nossa realidade, nós temos fé, oramos pelo Brasil, mas precisa ter uma obra que ora. Então, nós oramos. No mundo espiritual, nós ligamos e desligamos de acordo com a vontade de Deus. Sim. Agora, no mundo natural, nós também temos que posicionar de acordo com a vontade de Deus. Porque não adianta você se posicionar e tomar uma decisão errada, baseada apenas no seu egoísmo. Não é isso? Isso. Então, não é isso. Então tá bom, eu vou fazer, já que é para fazer, todo mundo está me cobrando. Não, não é assim. O cristão, o crente, nós como igreja, nós estamos aqui para isso. Nós vamos nos posicionar sabendo que nós já oramos, nós entendemos que a vontade de Deus é abençoar a nossa nação, Deus quer que todos prosperem, Deus pode abençoar a todos, porque tudo vem dele, mas nós precisamos ser coerentes, é claro. Agora, eu queria concluir esse momento aqui, queria que você deixasse uma palavra, Dalva, Marília também, para essa pessoa. É dentro disso que nós falamos aqui, porque nós falamos também do aspecto bíblico, histórico e social, né, a respeito do tema que nós estamos falando hoje, né, como que uma pessoa, né, o nosso tema hoje é exatamente esse, por meio de um só, o que pode acontecer? É verdade, eu gosto muito do texto, vou deixar esse texto bíblico para você, que eu acho que ele é para nós, em Atos 13:22, o Senhor diz, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Se a Bíblia fala que Deus achou um homem para fazer a vontade dele, é porque Deus estava procurando. E eu penso que hoje o Senhor está procurando pessoas que vão se posicionar, que vão influenciar, que vão cumprir toda a vontade dele. Essa pessoa é você. Em nome de Jesus, que você possa ter discernimento, clareza. Ore. Peça ao Senhor, que o Senhor possa te achar. Amém. Em 2 Crônicas 7,14, a pastora diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quer dizer, o Senhor está sendo específico, um povo que se chama pelo nome dele, se humilhar, orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei. Aqui o Senhor está te dando uma dica. Você tem o nome do Senhor, é chamado de cristão? Então é para você, o Senhor está te dizendo, se você buscá-lo e se você se converter dos seus maus caminhos, o que é mau caminho? Mau caminho é você ser egoísta, é você não se posicionar pela igreja e nem pela palavra de Deus, nem pela família. Se você é alguém que se posiciona, o Senhor vai ouvir a sua oração. Amém. Bem, eu quero aproveitar essas duas falas, né, da Marília e da Dalva, e também fazer aqui uma conclusão nesse bate-papo, que nós mencionamos aqui a história da Bíblia, a história, né, do homem, a história de nações, como que uma pessoa pôde influenciar. E eu quero lembrar você, meu querido irmão e irmã, que como povo de Deus, né, como você mencionou, Dalva, nós podemos e estamos hoje escrevendo a nossa história. É verdade. E a nossa história, ela será reflexo, um referencial para a próxima geração. Acredite você ou não. Seja de omissão ou seja realmente da sua participação como povo de Deus, como cidadão, cidadã. Amém? Então, eu creio que é importante a gente falar um pouco mais sobre isso, ok? A gente vai fazer um pequeno intervalo e nós vamos voltar com uma palavra falando desse tema. Por meio de um só. O que pode acontecer? Até daqui a pouco. Dá um like aí, gente.
estamos hoje compartilhando um tema muito importante e muito oportuno. Por meio de um só. O que Deus pode fazer? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Nós iniciamos o nosso programa com o tema Por meio de um só. O que pode acontecer? Mas eu quero colocar para você essa pergunta. Por meio de um só. O que Deus pode fazer? Então, eu gostaria de ler novamente o texto que eu li em Ezequiel 22:30, que diz assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Eu sei que esse texto ele é conhecido por muitos na igreja, mas muitas vezes, na hora de nós aplicarmos, nós não sabemos como fazê-lo. A verdade é que esse texto bíblico, ele nos confronta muito, mas ele também é atual. Sabe que em todas as épocas, Deus age através de pessoas? Então, mesmo Deus sendo onipotente, ele decidiu agir através do homem que ele criou. Isso nos coloca uma responsabilidade muito grande como igreja. Porque, afinal de contas, a gente está aqui para quê? Então, nós estamos aqui por uma razão, e com certeza é uma razão que tem a ver com os propósitos de Deus, não é mesmo? Então, eu gostaria de perguntar novamente, pois talvez você esteja entre aqueles que pensam assim: que diferença eu posso fazer? Há tantas pessoas que já estão fazendo aí coisas importantes. Quem precisa de mim? Ou quem sou eu? Mas, na verdade, é que por meio de uma só pessoa, coisas extraordinárias podem acontecer. Sabe por quê? Porque esse é um princípio bíblico e que se aplica também a todas as áreas da nossa vida. É por isso que eu quero mostrar para você aqui, nesse momento, como que isso acontece em 3 esferas da nossa vida, ou 3 aspectos distintos. O primeiro é o aspecto bíblico. Então, eu quero mostrar para você aqui algo que está em Romanos, no capítulo 5, versículo 17 e 18, que diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, assim também, por meio de um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens. Tem um outro versículo também, o 19, que diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Olha, você percebeu aqui a expressão por meio de um só? Então, a Bíblia está dizendo isso aqui, que tudo começou com o ato de um só homem. Na verdade, a história da humanidade ela é dividida em 2 etapas, na criação e na cruz. Na criação, apenas um homem cometeu o pecado, mas a consequência veio para todos os homens. Agora, talvez você pense assim, mas isso não é justo, não fui eu que pequei. Bem, mas você não ouviu aqui o final da história. O texto diz que, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos, ou muitos podem ser salvos. E agora? Você acha que isso é justo? Sabe, querido, se Deus fosse ser justo comigo e com você, todos nós iríamos para o inferno. Mas ele decidiu ser amoroso. E é isso que importa. Então, pelo único ato de amor na cruz, através de Jesus Cristo, o homem, ou todos nós, podemos ser salvos. Não há nada mais poderoso do que isso. Eu poderia até parar por aqui, porque isso aqui resume tudo. Mas, como eu disse, Deus decidiu agir
na terra através do homem. Através de homens e mulheres regenerados, que fazem parte da igreja, que são a noiva de Cristo. Então, eu creio que nós estamos aqui hoje, como igreja, para manifestar Cristo ao mundo. Agora, nem sempre Deus encontra pessoas disponíveis, como nós lemos aqui em Ezequiel 22:30. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Agora, veja aqui nesse texto de Ezequiel, aqui está dizendo um homem, e não alguns. Deus não estava procurando muitos. O texto está aqui no singular e não no plural. Bastava uma pessoa para interceder por aquela terra, pelo seu povo, mas ninguém se colocou ali na brecha para clamar diante de Deus. Você não acha isso assustador? Pois é, está na Bíblia aqui para nos mostrar que isso vale para nós hoje também. Deus sempre quer agir no meio das pessoas, no meio do seu povo. Deus sempre quer abençoar. Mas Ele levanta um para orar. Às vezes, um na família, às vezes, um na cidade, ou até mesmo numa nação, como diz aqui o texto que nós lemos. Deixa eu mencionar para você a história aqui de um só, que Deus usou, mas que ele estava entre aqueles que pensavam como muitos hoje. Será que eu posso fazer diferença? É a história de Gideão. No livro de Juízes, no capítulo 6, começa relatando ali um contexto em que a nação inteira estava sofrendo. Diz assim: porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas subiam contra ele, destruindo os produtos da terra, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois vinham como gafanhotos e entravam na terra para a destruir. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Ora, aqui está relatando uma situação que realmente aconteceu. E esse texto é muito interessante porque ali está falando de povos, e esses povos aqui, eles significavam demônios. E esse termo aqui também, que a Bíblia usa, que eles vinham como gafanhotos. Então, na Bíblia, gafanhotos também está relacionado a espíritos malignos, que vêm para destruir, que vêm para atacar, não apenas o povo de Deus, mas toda a terra, para roubar, para destruir. Agora, o diabo, ele sempre usa pessoas para que os seus objetivos possam acontecer. Agora, o que estava acontecendo ali com o povo de Deus? Por um tempo, eles ficaram indiferentes. Eles ficaram aceitando aquela situação e sofriam com os resultados. Mas teve um momento em que eles pararam e eles decidiram orar. E a Bíblia diz que Deus ouviu. Agora, como que Deus respondeu? Tem um texto que diz assim, nesse mesmo texto aqui do capítulo 6, diz assim: então veio o anjo do Senhor e a Gideão, que estava malhando o trigo, para pôr a salvo dos midianitas. É interessante, porque Gideão, ele estava aqui, de certa maneira, também, querendo garantir o sustento só da sua família. Ele não estava pensando em todo o povo, na sua nação. Mas Deus mudou aquela história. Então, Deus não levantou aqui muitos de uma vez. Deus levantou apenas um homem, que foi Gideão. E Gideão nem parecia ser ali, aparentemente, a pessoa certa. Porque quando Deus fala com ele, sabe qual é a resposta dele? Ele diz assim: eu? O menor da casa do meu pai? Agora, você percebe aqui como que a resposta dele retrata o pensamento de muitos hoje dentro da igreja, que pensam assim: que diferença eu posso fazer? Ah, mas é só uma pessoa. Ah, mas é só mais uma oferta. É só um centavo. Ah, é só uma oração. É só um amém. Percebe? Acontece que um
pode ser o instrumento que Deus está procurando. Através de Gideão, a Bíblia fala que Deus levantou 300 homens. E esses 300 homens, eles derrotaram um exército de 32 mil soldados armados. Por quê? Porque, na verdade, foi algo espiritual. Deus levantou um, e através de um, ele levantou 300. E através desses 300 que creram no poder de Deus, um exército inteiro foi derrotado, sem terem que lutar. Depois você lê o texto, lá a história de Gideão. Eles não lutaram, porque Deus confundiu o inimigo e eles se mataram entre si. Mas o exército inteiro foi derrotado. E Israel, aquela nação, viveu em paz por muitos anos. Você sabe o que significa viver em paz? Significa que, a partir daquele momento, eles iam trabalhar e iam colher. Iam comer do fruto do seu trabalho. Eles prosperaram. Eles cresceram. Eles viveram em paz. Eles tinham paz para criar seus filhos. E aquilo ali foi uma dádiva de Deus. Porque apenas um homem resolveu responder a Deus. Sabe, Deus não precisa de muitos. Deus precisa apenas de um que crê no poder de Deus. Essa história se repete na Bíblia aqui várias vezes, com outras pessoas, como, por exemplo, Esther, nós mencionamos aqui, que intercedeu pelo povo, Daniel, que estava num reino incrédulo, ateu, mas ali ele intercedeu pelo povo de Israel e ele guerreou com um principado ali na Pérsia, e Deus deu a vitória para ele. Outros também que a Bíblia relata no Novo Testamento, que eles tiveram um encontro com Jesus e depois, com o seu único testemunho, eles salvaram dezenas de pessoas, como foi o caso da mulher samaritana. Sabe, essa pessoa hoje pode ser você. Você pode ser o canal para abençoar muitos na sua nação. Isso significa que a sua oração faz diferença, sim. O seu testemunho faz muita diferença. A sua oferta faz diferença. Amém? E eu gostaria de concluir aqui esta palavra hoje, que nós estamos falando. Será que uma pessoa pode fazer a diferença? Ou, como eu posso contribuir individualmente, hoje, com o meu povo? Lembre-se, diante da necessidade do nosso povo, a pior coisa a se fazer é não fazer nada. Por isso, é preciso acreditar que por meio de um só, Deus pode fazer um milagre. Essa pessoa hoje, no Brasil, pode ser você. Amém? Nós vamos encerrar aqui e eu quero abençoar a sua vida, para que você possa ser usado por Deus para abençoar a sua nação. Pai, nesta hora eu quero orar por cada uma dessas pessoas que ouviram ou que vão assistir e estão assistindo este vídeo. Que o Teu Espírito Santo possa falar aquilo que nós não falamos e que o Senhor possa traduzir aquilo que foi falado hoje aqui. Traga luz à igreja, ao Teu povo, para que os Teus planos para a nossa nação, o Brasil, possam se cumprir, porque nós cremos que eles são bons, porque o Senhor mesmo declara que o Senhor tem planos bons a nosso respeito e que o Senhor irá derramar sobre nós bênçãos sem medidas, ou seja, em abundância. Nós vamos transbordar, porque esta é sim a Tua vontade para nós nesses dias. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você. A gente vai voltar com o nosso programa Batom e Bate-Papo a semana que vem. Até lá.